Olá pessoal, vamos continuar nossa aula sobre variáveis aleatórias e hoje vamos aprender o conceito de esperança de uma variável aleatória. E antes de entrar nesse conceito, vamos lembrar lá da parte 1 do curso, no qual a gente aprendeu sobre o cálculo da média. Então suponha que eu tenha todos estes valores, zeros, uns, 2, 3 e um valor 5, e embaixo a gente tem a frequência de cada valor. Se eu fosse calcular a média destes valores, seria dado por esse x barra, que é dado por 0 vezes 4, ou seja, é o valor 0 repetido 4 vezes, mais 1 vez 5, ou seja, o valor 1 é repetido 5 vezes, e assim para todas as quantidades. Tudo isso dividido pela frequência total, que nesse caso é 20. Então é assim que a gente calculava a média. E nesse caso temos 1,65. E poderíamos representar estes valores também em forma de tabela. Nesse caso, a primeira coluna representa o número de filhos dos empregados, então são os valores possíveis, 0, 1, 2, 3 e 5. E na segunda coluna são as frequências observadas. Então eu tive 4 empregados com 0 filhos, 5 empregados com 1 filho e assim por diante. Então, de forma geral, a minha média observada é dado através da somatória de x i, que são os meus valores possíveis, nesse caso 0, 1, 2, 3 e 5, vezes a frequência em que cada valor aparece. E nesse caso é uma frequência relativa. Então, para o valor 0 seria 4 dividido por 20, para o valor 1 seria 5 dividido por 20 e assim por diante. E por que a gente fez essa introdução? Porque a esperança de uma variável aleatória exerce essa mesma função da média. Entretanto, agora a gente não tem mais um valor observado, mas a gente tem uma variável aleatória. Então vamos ver a definição que vai ficar um pouquinho mais claro. Dada x uma variável aleatória discreta, então na aula de hoje a gente vai aprender esperança de variável aleatória discreta, assumindo os valores x1 até xn, chamamos o valor médio ou a esperança de x a seguinte quantidade. Então é dado por esse E maiúsculo de x, minha variável aleatória, dada por x1, primeiro valor que a minha variável aleatória pode assumir, vezes a probabilidade associada a esse valor, mais x2 vezes a probabilidade de x2, e isso até xn vezes p de xn. Então, veja a semelhança do exemplo anterior. A gente tem valores possíveis e ao invés de frequências relativas, a gente tem probabilidades. Porque agora não temos mais observações. Temos sim probabilidades de ocorrência destes valores. Então, essa somatória pode ser reescrita de uma maneira mais enxuta dessa forma: xi vezes p de xi, para todo i variando de 1 até n. Vamos ver um exemplo. Considere a variável aleatória x, que tem a seguinte distribuição: x assume valor menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, com essas probabilidades. Qual que seria a esperança de x nesse caso? É a média ponderada pelas probabilidades. Então é menos 2, primeiro valor que a minha variável aleatória assume, vezes p de x igual a menos 2, mais menos 1 vezes p de x igual a menos 1, e assim até o final. E o resultado dá 0,2.
Então, a minha média esperada da minha variável aleatória x é igual a 0,2. Vamos ver mais um exemplo. Considere o lançamento de um dado de 6 faces e defina a variável aleatória y como sendo o valor observado no lançamento desse dado. Então, a gente já viu esse exercício e o gráfico da p de x é dado dessa forma, em que no eixo horizontal eu tenho todos os possíveis valores e no eixo vertical as probabilidades. Se eu fosse calcular a esperança dessa variável aleatória, seria esperança de y, que é a minha variável aleatória, é igual a 1 vezes p de 1, 2 vezes p de 2, até 6 vezes p de 6. Nesse caso, todas as probabilidades são iguais a 1/6. Então, a gente teria 1 vezes 1/6, 2 vezes 1/6, até 6 vezes 1/6, resultando em 3,5. Então, por exemplo, se eu lançasse o meu dado 100 vezes, eu esperaria obter um valor médio em torno de 3,5. Mais um exemplo. Numa central telefônica, o número de chamadas por minuto chega segundo a seguinte distribuição. Então, P de x é dado por esse E elevado a menos 8 vezes 8 elevado a x dividido por x fatorial, se o x for 0, 1, 2, etc. E 0, caso contrário. Esse é mais um exercício que a gente já fez em aulas passadas. Agora a pergunta é: calcule a esperança da variável aleatória x, que é o número de chamadas por minuto. Novamente, esperança de x é valor da minha variável vezes a probabilidade de ocorrência desse valor. Então, é 0 vezes p de 0, mais 1 vezes p de 1, 2 vezes p de 2, etc. A forma de resolver essa somatória não importa muito para a gente agora. O importante é esse resultado. O que representa o 8 nesse caso? Significa que, em média, espera-se que ocorra 8 chamadas por minuto nessa central telefônica. Vamos ver agora algumas propriedades da esperança. E a gente vai fazer isso através de exemplos. Considere a variável aleatória x com a seguinte distribuição. Novamente, é aquela variável que a gente já viu, x assumindo o valor menos 2 até o 2, com essas probabilidades. Entretanto, agora eu não estou mais interessado na esperança de x. Eu estou interessado em uma função dessa variável aleatória, que é agora 2x. Então, o meu interesse é calcular a esperança de 2x. Mas veja, quando x é menos 2, 2x é menos 4. Quando x é menos 1, 2x é menos 2, e assim por diante. Então, a esperança de 2x é igual a menos 4 vezes 1 sobre 10, que é a probabilidade de x assumir o menos 2, mais menos 2 vezes 3 sobre 10, que é a probabilidade de x assumir o menos 1, até o final. Então, reforçando, esse menos 4 é, na verdade, 2 vezes x1 vezes p de x1. O menos 2 é 2 vezes x2 vezes p de x2, até 2 vezes x5 vezes p de x5. E por que eu representei dessa forma aqui? Porque agora eu consigo colocar em evidência o 2, ficando dessa forma. O 2 está em evidência e temos uma somatória de xi vezes p de xi. Ora, Eduardo, essa representação eu já conheço. É a própria esperança de x. Ou seja, a esperança da variável aleatória 2x é igual a 2 vezes a esperança de x. Em outras palavras, esse 2 que está multiplicando o x, ele sai da esperança, multiplicando agora toda a esperança.
Então essa é a primeira propriedade da esperança. Mais um exemplo. Considere a variável aleatória x da mesma forma, e agora o meu interesse é uma outra variável aleatória que é dada por x menos 5. Então, se o x vale menos 2, x menos 5 vale menos 7, se o x vale menos 1, x menos 5 vale menos 6, e assim por diante. Qual que é a esperança de x menos 5? Ora, considerando que x menos 5 é uma variável aleatória, eu tenho que a esperança é o valor da variável aleatória, que agora é menos 7, vezes 1 sobre 10, nesse caso, mais menos 6 vezes 3 sobre 10, menos 5 vezes 2 sobre 10, até o final. Novamente, eu posso reescrever isso de uma outra forma, que é x1 menos 5 vezes p de x1, mais x2 menos 5 vezes p de x2, até x5 menos 5 vezes p de x5. E por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque agora eu vou pegar esse p de x1 aqui e multiplicar com x1. E o mesmo p de x1 eu vou multiplicar com 5. Eu vou aplicar essa distributiva aqui e fazer o mesmo para todos os termos. E vou chegar nesse resultado. Olha que interessante. A primeira quantidade que a gente está vendo é, na verdade, a própria esperança de x. E a segunda quantidade, dentro desse parênteses, é, na verdade, o valor de 1, porque a soma de todas as probabilidades deve resultar em 1. Então, fica esperança de x menos 5. Ou seja, a esperança da variável aleatória x menos 5 é, na verdade, a esperança da variável aleatória x menos o valor 5. Em outras palavras, o 5 que está subtraindo nesse caso, ele sai da esperança também subtraindo. Essa é a segunda propriedade da esperança. E agora a gente vai ver mais um exemplo que não diz respeito à propriedade da esperança, mas vai ser muito útil para a gente entender este conceito. Considere a mesma variável aleatória x, mas agora o meu interesse é x ao quadrado. Então, a variável aleatória que eu estou interessado em calcular a esperança é x ao quadrado e não x. Novamente, esperança de x ao quadrado é dado por 4 vezes 1 sobre 10, mais 1 vezes 3 sobre 10, até o último termo. E agora, olha que interessante. O 4 é, na verdade, x1 ao quadrado, vezes p de x1. Ou seja, eu estou utilizando para calcular a esperança da variável aleatória x ao quadrado a probabilidade de x. Eu não estou usando a distribuição de probabilidade da variável x ao quadrado. Da mesma forma, o 1, que é x2 ao quadrado, vezes p de x2, até o último termo, que é x5 ao quadrado, vezes p de x5. E transformando essa somatória de uma maneira um pouco mais reduzida, ficamos com esse termo, xi ao quadrado vezes p de x. Então, em resumo, na aula de hoje a gente aprendeu, primeiro, o conceito de esperança e, segundo, algumas propriedades da esperança, que se resume nessa expressão, esperança de ax mais b, em que a e b são constantes, é igual a a vezes esperança de x mais b. E para demonstrar esta propriedade, a gente utilizou essa definição. Dada uma variável aleatória discreta, com a respectiva p de x, a esperança matemática de h de x, no nosso caso h de x foi 2x, x menos 5 e x ao quadrado, é dada por esperança de h de x é igual a h de x vezes p de x. Então, reforçando, tivemos h de x como sendo 2x,
x menos 5 ou x ao quadrado. Então a gente termina aqui a nossa aula sobre esperança de variável aleatória discreta.